lutarem por grandeza, a lutarem por riqueza. Mas quando nós avaliamos aquilo que Cristo nos ensina através da sua palavra, a gente percebe o paradoxo da vida cristã. O apóstolo Paulo tinha um problema que ele chama aí de espinho na carne. Os comentadores até hoje estão discutindo o que seria esse espinho na carne, porque ele em nenhum momento especifica isso. Mas no livro de Gálatas, Paulo, quando ele termina a epístola, ele diz: vejam com que letras grandes eu vos escrevo. Então isso tem levado algumas pessoas a sugerir que talvez fosse um problema de visão, alguma coisa na visão dele. E Ellen White endossa esta opinião. Então provavelmente Paulo tinha um problema. Um problema de visão para um evangelista como Paulo, que precisava ler, que precisava escrever, com certeza não era algo confortável. E ele diz nesta passagem que ele já havia orado 3 vezes para que Deus removesse este espinho na carne. E parece que Deus havia se calado, havia ficado surdo aos pedidos de Paulo. Quando a gente medita nesse texto, a gente percebe quem está orando, é o apóstolo Paulo. É alguém que já, àquelas alturas da vida, já havia escrito boa parte do Novo Testamento. O maior dos apóstolos. Alguns dizem que depois de Cristo, o maior homem cristão foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu metade ou mais da metade do Novo Testamento. Paulo foi o responsável para levar a mensagem cristã de Jerusalém até Roma. Sem Paulo, o cristianismo não seria o que é hoje. Depois de Cristo, Paulo foi o maior homem. No entanto, ele clamou, ele orou: Senhor, tira esse espinho na carne, remove de mim esse problema, cura-me, Senhor. E o Senhor não o ouviu. E quando a gente medita nesse texto, dependendo do ângulo de visão que a gente coloque sobre a passagem, a gente pode se perguntar: mas se Deus não ouviu o apóstolo Paulo, será que Deus vai ouvir a minha oração? Se Paulo, com toda a sua utilidade para a igreja, para a obra de Deus, com tudo o que ele fez para Deus, Deus não o curou, por que Deus vai me curar? Por que Deus vai atender o meu pedido? Mas uma leitura mais detalhada do texto nos mostra que Deus sim atendeu o pedido do apóstolo. Deus respondeu a oração de Paulo. Talvez não da maneira como Paulo esperava que fosse respondida, mas da maneira em que ele precisava que ela fosse respondida. Da maneira em que se conformava com o plano de Deus para a vida de Paulo. Porque Deus disse para Paulo, Jesus Cristo disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus respondeu sim à oração do apóstolo Paulo. Jesus disse para ele: a minha graça te basta. E esta é uma resposta absoluta, que Deus, de antemão, dá para toda e qualquer oração, para toda e qualquer dificuldade na qual nós nos encontremos. A minha graça te basta. Paulo, uma vez entendendo que era a graça de Deus que o movia, ele passou a entender que aquele espinho na carne que ele tinha estava ali porque havia um propósito. Não era por acaso. E aí ele, meditando, avaliando a sua experiência, ele reconhece que, de fato, ele havia tido muitos privilégios, muitas glórias. E aquele espinho estava ali para impedir que ele se orgulhasse, para impedir que ele se considerasse melhor do que os outros. No versículo 6, o versículo anterior a esta passagem que nós acabamos de ler, ele diz assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de que de mim ouve. Muitas pessoas estão preocupadas para que os outros se preocupem com elas, para que os outros notem o que elas estão fazendo, para que os outros as elevem e as exaltem. Paulo era exatamente o contrário. Ele entendeu que para ele aquele espinho na carne estava ali, para que ele fosse fraco e para que na sua fraqueza o poder de Deus se manifestasse. Ao longo de toda a carta de Paulo aos Coríntios, não apenas a primeira, mas a segunda também, existe esse tema da fraqueza e da força. Ao longo da sua trajetória de ministério, Paulo muitas vezes era acusado pelos oponentes do Evangelho, pelos inimigos, que apontavam para ele e diziam: tu és um fraco, tu não és nada. E aí Paulo respondia dizendo:
é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. E esse tema percorre a carta de Paulo aos Coríntios, percorre o ministério de Paulo. Quanto mais fraco ele estava, mais o poder de Deus se manifestava. Existe uma lenda muito interessante, que eu li algum tempo atrás, até uma ilustração, e a história, tipo história para criança, mas ela é muito significativa em termos de lição espiritual. A história é que um rei tinha um diamante extremamente precioso, e o rei queria um pedestal para esse diamante. Ele fez um concurso, chamou todos os artistas do reino e mostrou o diamante e disse: eu quero agora um pedestal que combine com esse diamante. E cada um colocou o melhor que sabia, o esforço, a habilidade para construir o pedestal. Havia pedestais de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas havia um artista no reino que não tinha aqueles recursos todos, fez um pedestal de barro. O melhor que ele pôde, mas era de barro. Quando o rei analisou todos os pedestais que ali estavam, ele disse: o único que combina com o meu diamante é esse de barro, porque esse não vai competir com a beleza do diamante. Este que, de fato, vai mostrar tudo o que diamante é. E eu creio que esta é a verdade por detrás da mensagem do apóstolo, da visão do apóstolo Paulo no texto que acabamos de ler. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque é na fraqueza humana que o poder de Deus se manifesta com toda a sua força. Porque quando o ser humano passa a competir com Deus, então o poder de Deus não se revela. O poder de Deus não pode se manifestar. Quando Deus, no contexto do grande conflito, na experiência de Jó, precisou derrotar a Satanás. Quando Satanás desafiou a Deus e disse: olha, Jó está ali te servindo só por uma razão. Porque tu cercou ele de bens. Só por isso. Tira tudo isso dele para te ver o que ele vai fazer. E Deus ali foi confrontado, no nível cósmico, no nível do grande conflito, pelo grande acusador. Deus precisava derrotar Satanás. Então, Deus usou Jó para derrotar Satanás. Satanás era mais fraco. Jó era mais fraco de Satanás. Por isso que Deus derrotou Satanás através de Jó. Porque na fraqueza de Jó, Deus mostrou a sua força e através de Jó, Deus derrotou Satanás. Então, Deus mostrou para Satanás quem de fato teme a Deus e por que teme a Deus. Às vezes a gente se pergunta: por que fraqueza? Por que doença? Por que Deus permitiu que isso ocorra comigo? Não é fácil. Muitas vezes não temos perguntas, não temos respostas. Melhor, temos perguntas, mas não temos respostas. Por que Deus permite que aquela pessoa tão boa sofreu aquele acidente e morreu? Por que Deus permite que certas provações sobrevenham a mim? A gente às vezes faz essas perguntas. Nós não temos respostas, mas nós temos uma visão, nós temos uma cosmovisão. Nós temos uma percepção da realidade que nos ajuda a entender isso e a viver com isso. Nós temos, em primeiro lugar, a convicção de que tudo o que acontece no mundo está sob a supervisão de Deus. Nós cremos que Deus está conosco mesmo no momento de sofrimento. E esta é a diferença, uma das diferenças entre o cristianismo e outras religiões. É que o Deus dos cristãos, Jesus Cristo, não é um Deus indiferente ao sofrimento. É um Deus que, na sua própria carne, experimentou a morte, a dor e o sofrimento. Essa é uma diferença. Nenhuma outra religião pode argumentar dessa forma. Nenhum outro Deus das grandes religiões do mundo podem argumentar que morreram, que sofreram pelos seus seguidores. O Deus bíblico, que se revelou em Jesus Cristo, pode argumentar isso. Ele morreu por aqueles a quem Ele ama. Então, Deus experimentou na sua própria carne, como Deus homem, como Jesus Cristo, o sofrimento, a morte e a dor. Portanto, nós temos um Deus que se identifica conosco. Mas o sofrimento Deus muitas vezes permite. Não que Ele cause o sofrimento. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente pensa: não, Deus causou. Deus não causa sofrimento. O sofrimento é de autoria exclusiva de Satanás. O mal que existe no mundo é consequência do pecado, que tem sua raiz no Jardim do Éden, que antes do Jardim do Éden surgiu no céu, que veio para a terra, pela queda dos nossos primeiros pais, se espalhou pela humanidade, mas a responsabilidade pelo mal, a responsabilidade pelas doenças, por tudo que de ruim acontece no mundo, é de Satanás. Mas Deus permite, no contexto do grande conflito, que o pecado, muitas vezes, produza determinadas consequências. Porque isto é fruto da própria liberdade que Ele deu para a criação. Deus não nos criou como máquinas,
Deus não nos criou como computadores, que Ele programa e bota para funcionar e se afasta. Não. Ele nos criou com capacidade de tomarmos decisões, de agirmos por conta própria, se a gente quiser. Então, muitas coisas ocorrem no mundo em consequência das próprias ações humanas. Quando alguém vai lá e mata alguém, quando ocorre um assassinato, alguém tomado pelo mal foi lá e cometeu aquilo. Consequência da liberdade que a pessoa tem, como ser criado de Deus. Mas ele usou a liberdade para o mal. E muitas vezes, neste uso da liberdade, muitas pessoas são vítimas, outras são culpadas. Mas essa é a condição do mundo. Mas o que a Bíblia nos diz, que mesmo em meio de todo esse sofrimento, de toda a desgraça que nós enfrentamos e que muitas vezes nós experimentamos, Deus está ao nosso lado. E quando existe fraqueza, Deus pode manifestar o seu poder. No caso de Jó, uma ilustração que me ajuda a entender um pouco. Ela vem do futebol. Vocês sabem que no futebol, no primeiro tempo, se joga de um lado do campo, no segundo tempo, o que os jogadores fazem? Troca. Por quê? Deve haver várias razões para isso, mas eu creio que a razão principal é para que haja justiça no contexto do jogo. Porque às vezes um lado está mais esburacado que o outro. Às vezes o campo está assim, inclinado. Então a bola entra mais fácil num dos lados. Então os jogadores, para mostrar que é bom, o time que ganha é aquele que joga bem dos dois lados. Ele joga bem do lado bom e do lado ruim. Não importa se está esburacado ou não, os dois terão que jogar dos dois lados. No caso de Jó, Deus mostrou para ele o seguinte: Jó, não adianta jogar só do lado bom. Não é só onde o gramado está ali plano, bonitinho. Você tem que jogar do lado esburacado também. Satanás já havia dito, olha, Jó está ganhando porque, logicamente, ele está só no lado bom do campo. Bota ele do lado esburacado para ver. Deus colocou Jó do lado esburacado. E Jó venceu. E na vida cristã, às vezes, é assim. A gente joga uma parte da vida no lado bom, mas Deus quer nos ensinar que a gente precisa ganhar também no lado esburacado. E Ele nos garante a vitória. E Ele diz, mesmo na tua fraqueza, eu vou manifestar o meu poder, eu vou manifestar a minha força. E a Bíblia, de fato, ela está cheia desses paradoxos, são os chamados paradoxos da vida cristã. E esses paradoxos é o seguinte, isso a Bíblia diz, é quando a gente perde que a gente encontra. É quando a gente morre que a gente vive. É quando a gente é humilhado que a gente é exaltado. Então, a Bíblia é cheia desses paradoxos. Jesus Cristo mostrou isso na sua própria vida. Quando ele estava pendurado lá na cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Parecia que ele era o indivíduo mais miserável, derrotado. Mas naquele momento que aquela coroa de espinho era colocada sobre ele, ironicamente, ele estava sendo coroado. A sua vitória estava sendo assegurada. Aquele era o momento em que ele era declarado rei. Embora colocaram para zombar dele. Mas lá no meio dos dois ladrões na cruz, ele era o vitorioso. Na fraqueza de Jesus Cristo, na sua morte, revelou-se o poder de Deus. Na morte de Jesus, Deus deu a vida. Foi graças à sua morte que ele conquistou a morte. E graças à ressurreição, ele garante a vida para todos. Então, esta é a dinâmica da vida cristã. E não podemos ignorar isso. Para que nós possamos entender e viver as dificuldades, os desafios e também as coisas boas da vida. Nós precisamos entender que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, nós devemos a Deus. E na nossa fraqueza, Deus vai nos dar força. Existem algumas coisas muito bonitas nesse verso que eu gostaria de refletir com vocês. Paulo diz assim, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa palavra repouse, que significa se acampar. Esse é o mesmo verbo utilizado para o tabernáculo, quando a glória de Deus repousa sobre o tabernáculo, quando Deus entra com a sua glória dentro do templo mais tarde e se revela com todo o seu poder e a sua glória. Esta é a mesma palavra bem semelhante utilizada no Evangelho de João, quando fala de Jesus Cristo, e diz que Jesus Cristo veio e a glória de Deus habitou sobre ele. A glória de Deus habitou sobre Jesus Cristo. É o mesmo termo que Paulo está usando aqui. Ele diz, quando eu prefiro permanecer fraco, para que a glória de Deus, para que o poder de Deus habite em mim.
Então, a pessoa, quando se torna fraca, ela recebe o maior de todos os privilégios. Porque daí, o poder que ela tem não é dela, é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na vida daquela pessoa com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. Portanto, do ponto de vista do Evangelho, é na fraqueza que Deus revela o poder de Jesus Cristo. E é na fraqueza que Deus revela a sua graça. E é muito interessante essa expressão de Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Existe um teólogo muito famoso, morreu alguns anos atrás, o nome dele era Karl Barth. Ele escreveu dezenas de volumes, e eu não entendo como que um ser humano conseguiu escrever tanto. Ele influenciou geração de teólogos. E um dia ele disse, se referindo a esta passagem de Paulo aos Coríntios, ele diz: tudo o que eu escrevi, se algum valor tem, está em apontar para 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta. Para ele, esta era a passagem central do Evangelho. Esta era a passagem que revelava a visão que as pessoas devem ter de Deus e de Jesus Cristo. A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Havia certa vez, uma grande reunião de estudiosos, de eruditos, para discutir as diferenças entre as religiões. E eles estavam discutindo o que torna o cristianismo melhor ou diferente. Esta era a expressão que eles usavam. O que torna o cristianismo diferente de outras religiões? Hinduísmo, budismo, islamismo e por aí vai. O que torna o cristianismo diferente? E eles estavam discutindo. O que o cristianismo tem para mostrar para o mundo que é diferente? E no meio da discussão, eles estavam ali várias opiniões, e chega um indivíduo chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis levantou a mão e disse: é bem simples. É a graça. O cristianismo fala de graça. Se você trabalha arduamente, ao longo de 2 semanas, se você mora aqui nos Estados Unidos, você recebe o seu salário. Se você corre uma corrida e chega na frente, você recebe o troféu. Se você participa de um sorteio e tira ali um papelzinho, e por acaso você pode ser sorteado, você recebe o prêmio. Mas se você não faz nada disso, e ainda recebe as coisas, isto é graça. E esta é a graça de Deus. Você não merece. Você não fez nada para merecer. Não há nenhum mérito. Mas, não obstante isso, Deus dá para você. Isto é graça. Você está fraco, você está miserável, você se sente o pior de todos os seres humanos. Você tem a impressão que todos o abandonaram, que até mesmo nem Deus está se importando com você. Mas, nesse contexto, Deus vem e diz: a minha graça te basta. O meu poder se revela na tua fraqueza. Isto, meus queridos, é graça. E esta graça é suficiente para tudo e para todos. Não importa. Essa graça tem poder para nos livrar do pecado. Tem poder para nos dar perdão quando estamos com a consciência culpada, quando erramos, quando falhamos, quando transgredimos os mandamentos de Deus, mas estamos arrependidos. Essa graça é suficiente para cobrir nossos pecados. Essa graça é suficiente para nos manter firmes no caminho da verdade, mesmo quando estamos desanimados e às vezes sentimos vontade de desistir. A graça vem para nos dar perseverança. E quando estamos fracos, a graça vem para nos dar força. E quando estamos desesperados, a graça nos dá esperança. Não existe espinho, não existe situação, não existe doença, não existe crise que não possa ser vencida e superada com esta graça. A minha graça te basta. Foi a mensagem de Deus para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Precisamos desta graça. Precisamos ser gratos por esta graça. Precisamos viver e experimentar esse poder
da graça de Deus na nossa vida. Mesmo quando nossas orações aparentemente não são respondidas. Vocês devem ter ouvido falar de Ted Turner, o fundador da CNN. Ted Turner abandonou o cristianismo bem jovem, porque Deus não respondeu uma oração que ele fez. A irmã dele estava muito doente, atacada por um tipo de lúpus, e ele orou muito para que ela fosse curada. E ela morreu. A partir daquele momento, ele abandonou o cristianismo e passou a se tornar um dos maiores críticos do cristianismo, da vida cristã. Só recentemente que ele tem se voltado um pouco mais, mas ele entendeu que a sua oração não foi respondida, que Deus não existia, ou que Deus não se importava com ele. Mas o texto de Paulo, a mensagem bíblica, nos diz que mesmo quando a gente pensa que a nossa oração não é respondida, de fato ela já foi respondida. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos, que a graça de Deus possa nos fortalecer, possa nos animar, nos amparar e nos dar a esperança que todos nós necessitamos para enfrentar os desafios que temos e aguardar Jesus muito em breve voltar e concretizar as promessas que Ele nos faz através da sua graça. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.